É aquela história que muita gente já imaginava, né? Reta final da eleição, segundo turno, 10 dias para a decisão de qual será o futuro presidente do Brasil, se o Bolsonaro vai continuar no cargo, se o Lula vai assumir, e a temperatura está esquentando nas redes sociais, não é diferente. E aí, mais uma vez, o que se vê é o aumento da desinformação, da tal fake news. E o Guto Graça tem números para apresentar para a gente sobre esse movimento já esperado, né, Guto? Bom dia para você. Bom dia, Barão. Bom dia, Gabi. Bom dia, ouvinte. Bom dia. Vamos lá. Vamos trazer números para a gente chegar a conclusões juntos, ok? Primeiro, existe uma tríade em relação a você ver a contaminação de ambiente político, que ela é composta de fake news, imprecisão e o ódio. São três indicadores mais básicos para você ver a chamada dramaticidade digital eleitoral, que parece pomposo, mas é mais ou menos isso. Então, vamos pegar esses 3 pontos e levar a números da última semana da eleição que a gente teve agora no primeiro turno. Você teve de 12% a 15% de fake news, de 35% a 38% de imprecisão, 16% de ódio, hater, ok? Não são excludentes, porque a mesma postagem pode estar conseguindo envolver os 3 quesitos ao mesmo tempo. Ok. Chegamos a essa massa. O que chama atenção? Quando a gente pega a semana de 12 a 19, vulga semana anterior, fechada no dia de ontem, você teve todos esses 3 pontos aumentaram. A fake news, que era entre 12 e 15, ficou entre 16 e 18. A imprecisão, que circulava entre 35 e 38, passa para 40 a 45. E o hater, o ódio, sai de 16 da última semana de eleição para 25. Nesta semana, que foi uma semana que você teve literalmente data cristã, data católica de feriado, 12 incluindo aí no meio. Para a gente parece uma loucura você ter aumentado isso dessa forma súbita nesta semana. Barão e Gabriela, é muito importante a gente entender o ambiente que havia sido melhorado em relação a 2018, ele agora já está no mesmo nível ou pior que 2018. É só para entender aquela coisa de rede, que a gente vai falar, estamos melhorando, estamos aprendendo. Parece que nessa última semana, Barão, abriu-se algum tipo de porteira que não foi muito agradável. Eu queria te perguntar qual é o papel dos robôs nessa história toda. Quando a gente pensa nos robôs, eles estão atuando mais no engajamento mais simples, na curtida, no comentário automático que sai ali a partir de um gatilho e tal, ou na disseminação também da informação falsa ou descontextualizada? Você, extremamente interessante a sua pergunta, Gabriela, porque você pega alguns pontos. Até para a loucura é tão grande que mais do que a gente pegar o robô técnico, hoje eu acho que tem um novo comportamento. O robô que já sabem que é robô e o cara clica como robô e sai rindo. Seja sobre uma declaração infeliz ou um comentário do Lula num podcast. Era nitidamente uns 5 robôs trabalhando e o pessoal já começou a tornar isso de uma forma risível, ok? Só que a gente tem que compreender que o robô, Gabriela, ele só existe se houver a interação do ser humano. A gente tem que parar de culpar a máquina. A máquina você talvez só está executando o que você quer fazer. Você está obedecendo o robô por uma razão. O robô está mandando você fazer o que você quer. Então é muito complicado e não acho agradável a gente culpabilizar tecnologia ou robô. Robô não coloca voto dentro de urna, Gabriela. Isso é importantíssimo a gente tentar tirar essa visão talvez romantizada de querer culpar a tecnologia para não culpar ou não responsabilizar a sociedade pelas suas escolhas, tá? Mas é claro, o robô, por favor, mas é claro que o robô é uma ferramenta que influencia e participa de uma forma torta do processo. Não estou tirando a responsabilidade dele, mas estou lembrando que se o ser humano checar e não houver a interação do ser humano, de nada adiantará o robô, Gabriela. Ô, Guto, na semana passada você contou pra gente que é muito fácil, hoje em dia, você identificar quem que lança ali a primeira mentira, né? A primeira fake news, e depois isso se propaga como água descendo o rio abaixo, né? O Tribunal Superior Eleitoral está aí nessa teórica, né, batalha, tentando evitar esse tipo de ação.
Não é tão simples assim, né, Guto? Porque muita gente que acaba recebendo uma mentira acaba propagando a mentira, mesmo sabendo que é mentira. O Barão, Gabriela, a gente já fala isso aqui há mais de ano. Quando você avisa e alerta a pessoa que ela está sobre fake news, o índice de manutenção da fake news é acima de 85% nos padrões conservadores. Quando você vai para o assunto político, ele às vezes chega a 98% de não remoção, mesmo você avisando. Isso é fake news, ou seja, quando a fake news se torna expressão de opinião e a pessoa fala é mentira, mas eu acho bom, seja de que lado for, todos nós perdemos. Então é muito complicado, repito, a gente vai ter que passar por um processo de desintoxicação desse processo que a gente vem vivendo já há algum tempo. Esse é o exemplo, o Barão, quando a gente legitima, não, por que eu vou tirar a fake news? Eu achei isso interessante. Aí é muito estranho, né, Barão? Quando é assim, a gente entrou numa zona muito nebulosa. Os ouvintes lembrando aqui também ainda da história dos robôs, né? Que não só as pessoas interagem e têm a possibilidade de checar a informação, diferentemente do robô ou não, mas os ouvintes lembrando que por trás do robô também tem uma pessoa, né? Porque alguém desenvolveu aquele robô, aquele comando, a linguagem e tudo mais, né? Não, vamos lá, Gabriela, não existem inocentes, mas às vezes quem distribui também tem que entender que está tendo uma responsabilidade, se não é nefasta como quem criou, o resultado depende dele. Ou seja, ele é o problema e ele é a solução. Entendeu? É muito complicado, porque é uma coisa de adultos na sala. Olha, vamos entender aqui, todo mundo é responsável, não vamos culpar o Zezinho, o Juquinha, não, é todo mundo para tentar resolver, e vai ser isso. Mas no mundo inteiro é assim. Sim, mas você vê traços quando a gente fala brincando, o Brasil é laboratório do século XXI de vários assuntos. Ambiente digital e político, não tenha dúvida, aqui é o laboratório do século XXI, para as democracias ocidentais. Guto, mudando completamente de assunto agora, né, a torcida do Flamengo evidentemente feliz da vida, depois do título de ontem da Copa do Brasil contra o Corinthians, e tenho certeza que esse assunto bombou também nas redes sociais, como sempre acontece com o futebol, né? O futebol faz aquela distorção da bolha, e uma coisa interessante, fica aqui de aviso aos que cuidam do Campeonato Brasileiro e congêneres. Por exemplo, ontem, no primeiro momento de abertura do mercado asiático, tinham 120 buscas ligadas ao futebol brasileiro diretas, ou seja, vão pensando em produtizar e transformar em produto o mercado do futebol brasileiro para a Ásia, porque o barulho que o brasileiro comum faz no Twitter dá um eco que gera busca instantânea na abertura de mercado financeiro, ou seja, o volume que se busca sobre futebol no horário que as pessoas estão buscando informação de mercado financeiro é, assim, abissal, tudo criado pela bolha do Twitter. Uma bolha tão grande que a gente tem que mencionar um fato interessante. Ontem, por 2 horas após o término do jogo, Barão, dos 10 principais trending topics mundiais, dos itens principais do Twitter, todos os 10 estavam relacionados à final entre Flamengo e Corinthians. É compreender o peso e o tamanho do Brasil em algumas redes, porque que deforma, mas é usar o lado positivo. Se teve tanta busca na Ásia, vamos vender o futebol brasileiro lá. Fica a sugestão aqui do Pulso Band News aos que tocam futebol brasileiro. Mercado tem, e é criado pelo torcedor comum fazendo a construção disso no Twitter. Ou seja, é tudo uma construção, como a gente fala, da sociedade. Não é o Flamengo sozinho, é o torcedor dele na rede social fazendo esse barulho, enfim. E a torcida contrária ao Flamengo também, ou seja, eu falo que o Flamengo é sempre o melhor exemplo para rede social, porque ele tem uma torcida apaixonada e tem os haters tão apaixonados quanto, que a cada derrota levantam também o Flamengo, e ele acaba não saindo nunca do noticiário de rede quando você vai analisar os dados. Tem hater do Flamengo, hater do Corinthians, enfim. Futebol sempre gera emoções, com as 2 maiores torcidas do Brasil não poderia ser diferente.